cai, certo? Nos vestibulares. E desde 2009, nesse e-book, tem lá escrito o que caiu de cada uma das habilidades do Enem, certo? Então, é muito importante, vale a pena, certo? E tem algumas pessoas aí que não me deixam mentir. O Nicolas é um deles. Nicolas, eu acerto coisas do Enem? Se eu falo que eu vou acertar acima de 30 itens, eu acerto, não é? Então, galera, eu quero entregar um curso para vocês aqui que realmente cai, que realmente faça diferença. Um curso produtivo para vocês, tá? E hoje é a introdução desse curso, que eu vou falar um monte de coisa para vocês e já vou falar o que cai na prova, ok? E se você seguir o curso certinho, a sua chance de fazer acima de 30 no Enem é gigantesco. Quem tem facilidade em matemática, chances reais de perto de 40 ou passar dos 40. Vocês que estão aí fazendo o Enem há algum tempo, algumas pessoas, sabem que 30 questões no Enem já te dá uma nota acima de 800. Tá? Já te dá acima de 800. Ok? Então, só que não adianta, tem que assistir e fazer tudo que eu planejei. O ano passado, teve aluno fazendo 43, teve aluno fazendo 41, teve aluno fazendo 38. Então, nós vamos fazer uma análise que vai te garantir esse sucesso. Certo? Ok? Então, bora lá falar um pouco de Enem? Bora lá? Declaro aberto o nosso curso. Temos aí outro professor com a gente hoje, que eu já vi ele aí no chat, o professor Metralha, um parceiro nosso. Tá? E aí, Tiagão? Tudo bem? Beleza, Tiagão. Vocês estão bem? Tá bom. Que bom você estar aí, cara. O Metralha, sempre que possível, vai estar junto aí também, ajudando a gente. Tá? É isso aí. Ele tem algumas coisas interessantes para falar sobre o Enem também. E daqui a pouco ele vai entrar para falar um pouquinho do Enem depois da minha primeira análise. Porque eu preciso fazer uma primeira análise para vocês poderem entender o que nós vamos falar depois. Correto, Metralha? Certinho, Tiagão. Manda bala. Então tá bom. Pessoal, lembrando, até amanhã eu vou colocar o link de um drive e nesse drive vão estar todas as listas de exercício que eu vou passar, todas as aulas gravadas, todo o material extra que você precise, tá? Vai estar tudo organizado nesse drive para ficar fácil de vocês identificarem onde estão as coisas e quais são as atividades que vocês vão fazer. O cronograma de matemática eu já passei. Os cronogramas de física e química vão ser passados até amanhã. E até semana que vem eu vou lançar para vocês também um cronograma das aulas de quarta. Certo? A Rúbia falou comigo? Sim, Rúbia, vou dar lista de exercício. Sim, sim. Então, galera, vocês não têm noção, você não encontra o que nós vamos fazer aqui na internet. Não encontra. Com essa qualidade, com aulas ao vivo, tem aula que vai durar 2 horas, é uma coisa impressionante. Certo? Então, muita coisa mesmo, inclusive algumas aulas aos sábados. Então, vamos lá. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês, que nós vamos começar a falar da prova. Qualquer coisa,
alguém fala comigo. Sim, Raquel, tudo 19h30. Antes de eu compartilhar a tela, só para eu ter uma ideia de que cidades ou estados do país temos gente aí hoje. Só para a gente saber. Acre, Jaboticabal, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Tocantins, Mato Grosso, Sergipe, Fortaleza, Bahia. Sim, Otávio, todas as aulas ficam gravadas. Legal, temos bastante gente aí. Olha o Moisés aí, seja bem-vindo, Moisés. Cajuru tá no mapa, né? Fortaleza, Guariba, muito legal mesmo. Então, só para vocês verem que é uma coisa para o Brasil mesmo, gratuita, feito de coração, né? Então, vamos lá, compartilhando a tela, vamos começar a falar do que interessa, para não enrolar muito hoje, tá? Acabou de chegar aí mais um parceiro nosso, professor de matemática também, tá? E o Davi Aprobato. Então, só hoje vocês já estão conhecendo aí 3 professores de matemática, tá? Que vão poder estar ajudando vocês, certo? Os meus alunos me conhecem um pouquinho já, me conhecem muito, sabem tudo de mim, mas para quem não me conhece direito, que só viu as propagandas, sou o professor Tiago, né? Professor de matemática, todo mundo me chama de Tiagão. Dou aula há 24 anos, sou novinho, mas comecei com 18 anos, né? Comecei com 18 anos a dar aula. Sou professor da rede particular de ensino, sempre dei aula nas escolas particulares. No terceiro colegial, passei em medicina, não fui fazer, tá? Não me via fazendo medicina, acho que eu passei e minha família queria, depois eu não quis. Aí fiz um ano de cursinho, prestei engenharia, tá? Engenharia química na UFSCar e na Unicamp. Passei, fui para a UFSCar. E aí, quando eu entrei na faculdade, com 6 meses de faculdade, comecei a dar aula nos cursinhos lá em São Carlos. Aí fiquei um tempo dando aula nos cursinhos, terminei engenharia, depois fiz matemática, mestrado na USP em vestibular. Depois dei 8 anos aula no COC, na rede COC, 9 anos numa outra escola da rede COC, na escola de elite. Fui autor do material do sistema COC de ensino durante 8 anos, nível Brasil, tá? Depois, fui autor da Saraiva também. Dei aula na rede Objetivo, dou aula há 11 anos na rede Ângulo de ensino e, hoje em dia, estou no Ângulo Jaboticabal e no meu querido Colégio Santa Úrsula, em Ribeirão Preto. Certo? Então, isso daí é minha rotina, tá? Nós temos uma certa experiência em vestibular e eu espero que eu possa ajudar o pessoal do país inteiro aí, tá? O pessoal que já é meu aluno e o pessoal que está me conhecendo agora também. Podem contar comigo, podem perguntar, podem usar o WhatsApp, aquele grupo é para vocês, né? Eu falei do ângulo, Pedro. Estou aí desde o início, aí em Jaboticabal. E contem com a gente. Galera, esse então é um pouco do meu currículo, falado rapidinho aí. E agora nós vamos para o que interessa. Tá? Já estão vendo minha tela? Alguém abre o microfone e me fala aí. Sim, professor. Então, tá Sim. bom. Show. Então, vamos lá. Pessoal, Enem. O Enem é uma prova diferente
é uma prova que te exige uma estratégia, tá? Tem uma estratégia para você fazer a prova. É uma das provas que você mais tem que pensar em qual vai ser a sua estratégia de resolução dessa prova. Como vocês sabem, ela tem questões de linguagens e códigos, né? Tem uma redação, tem ciências humanas, ciências da natureza e a matemática, certo? Então, linguagens e códigos. Linguagens e códigos. Ela tem quantas questões, hein? 45, Thiago. Isso. Então, linguagens. 45 questões. Ciências humanas. 45 questões. Certo? Ciências da natureza. Natureza. 45 questões. E a nossa querida matemática, 45 questões. E, além disso, a grande redação, né? Redação. Ok? Então, galera, no meu ponto de vista, e eu acho que muitos de vocês concordam, para mim, óbvio, você tem que mais ou menos regular em todas as disciplinas. Mas faz uma grande diferença no Enem. Te ajuda a passar matemática e a redação. Tá? Se você obtém uma nota alta em matemática, uma nota alta em redação e nas outras disciplinas você mantém aí dentro da média, as chances de sucesso são enormes. E por que a gente tem que destacar matemática e redação? Se você pensar, dentro de ciências da natureza, a gente tem a física, temos a química, temos a biologia. Ou seja, é como se fosse 15 questões de cada um. Linguagens e códigos, que é o português, poderia fazer uma diferença enorme também. Mas é muito curioso que no Enem costuma distribuir uma pontuação muito baixa, tá? Eu ainda não consegui entender muito bem por que distribui uma pontuação tão baixa, certo? E as ciências humanas, com história, geografia, filosofia, que está crescendo a cada dia no vestibular, e a sociologia, é um grupo que geralmente os alunos vão mais regulares, não tem uma diferenciação de nota tão grande, certo? Então, é óbvio, todas são importantes, para você passar, você tem que ser regular, mas, galera, a tal da matemática, que ela pode te proporcionar passar de 1.000 pontos no vestibular, e a redação, com certeza, fazem toda a diferença, tá? Devido à correção do Enem ser pelo TRI, que vocês já devem ter escutado muito isso, que é a teoria de resposta ao item, a matemática te permite passar de 1.000 pontos. Tiago, mas tem 45 questões, o total é 1.000, como pode passar? Gente, tem ano que já foi 1.008, 1.005, 1.010 a prova. Como o ano passado também, a TRI deu uma pelada, tá? Tem gente que fez 43 pontos e fez 920. Com certeza era nota para passar de 1.000. Então, depende da
calibração dessa teoria de resposta ao item, certo? E, galera, essa teoria de resposta ao item, ela dá muito valor, mas muito valor, para as questões fáceis, tá? A prova é constituída de questões fáceis, médias e difíceis, certo? O TRI, ele faz uma coisa interessante. Se você acerta uma difícil de um assunto, mas erra uma fácil, ele considera que você chutou e diminui a sua nota. Ele não te dá, por exemplo, 1 ponto naquela questão difícil. Ele vai te dar, por exemplo, meio ponto, 0,6, 0,7, tá? Agora, se você acerta fácil, acertou a fácil, acertou a média daquele assunto e errou a difícil, com certeza você tem uma nota maior do que quem acertou só a difícil. Tá? Ele é uma prova, o Enem é uma prova de regularidade. Tá? Então ele não está preocupado. Tinha 8 difíceis na prova, 8 questões difíceis na prova de matemática. A galera acertou as 8, mas errou 5 fáceis. Ferrou. Você se ferrou. É por isso que, às vezes, a nota de quem acertou, por exemplo, 35, vem menor do que uma pessoa, por exemplo, que acertou 30. Depende das questões que foram acertadas. Certo? Então, depende muito. Agora, com certeza, a melhor estratégia de prova para o Enem é você acertar as fáceis, batalhar nas médias e as difíceis você deixa para o final. Tá? O negócio é não errar em nenhuma fácil e nenhuma média de bobeira. Se você conseguir isso, com certeza o seu TRI fica otimizado, tá? E aí, galera, vem uma das primeiras estratégias de prova. Tem gente que abre a prova lá na primeira questão e o cara quer ir fazendo na sequência. A gente sabe que as provas do Enem são provas longas, exigem uma leitura minuciosa. É uma prova cansativa. E aí a pessoa não desiste, ela põe na cabeça dela que ela vai começar na primeira e vai terminar na 45. A pessoa que faz a prova dessa forma, ela tem uma grande chance de deixar mais ou menos 10 questões no final da prova sem nem ler. E aí você teria que chutar. E aí, você concorda que se por um acaso dessas 10 questões, 6 fossem fáceis, 3 médias e uma difícil, e você chutou todas, porque não deu tempo de ler, você chutou no gabarito, você já ferrou o seu TRI. Certo? Então, o que eu recomendo é o seguinte, vai lendo a prova. Opa, essa primeira é fácil, consigo fazer rápido, já faz. A segunda também é fácil, já faz. Nossa, essa 4 é muito difícil. Deixa para o final. Marca ela e deixa para o final. Tá? Essa 8 é média, só que ela é demorada. Deixa para o final. Garimpa na prova as fáceis e as médias. E aí, deixa para o final a difícil. Porque se você tiver que chutar uma difícil, não vai te trazer grandes prejuízos. Tá? Então, essa é uma estratégia sensacional. Ok? Tudo bem desse básico aí de Enem? Isso é o básico do básico. Eu nem falei ainda o que vai cair. Tudo bem até agora?
Alguma pergunta dessa parte básica? Metralha, alguma coisa a acrescentar? Tudo ok, Tiagão, é isso mesmo. Essa parte básica Professor, é isso mesmo, né? Oi, Ana Vitória. tinha um aluno que tinha perguntado como que faz para diferenciar as questões fáceis das difíceis, né? Eu não tenho certeza, mas eu acho que normalmente os conteúdos as questões mais difíceis são aqueles conteúdos que quase nunca caem no Enem, né? Que é mais difícil de aparecer. Dá para saber, sim, Ana Vitória. É muito legal a sua análise. É mais ou menos por aí. É mais ou menos por conteúdo. Por exemplo, questões que, na maioria das vezes, são consideradas difíceis. São as questões de função, que envolvem logaritmo, que envolvem esse tipo de coisa. Tá? Então, sim, tem alguns conteúdos que são, sim, certeza que vão cair as questões difíceis quanto a isso. Agora, tem conteúdos que a gente não pode correr o risco de errar. Mais ou menos isso, tá perfeito, Ana Vitória. Certo, gente? Agora, falado esse básico, vamos para o que interessa, o que vai cair no Enem, de matemática? Vamos acertar as 30 questões no mínimo? Então vamos lá. Galera, o que vai cair é o seguinte, ó. O que vai cair é o seguinte. Nós já vimos que matemática são 45 questões, tá? Questões. Essas questões, gente, elas estão divididas em 7 competências, certo? E dentro dessas competências, que estão subdivididas, existem 30 habilidades. Ok? Então, nós temos 7 competências, onde dentro delas temos 30 habilidades. Ok? Então, galera, é obrigatório cair uma questão por habilidade. Certo? Então, você concorda comigo que se a gente souber, se nós soubermos as habilidades, nós já sabemos 30 questões que vão cair na prova? É isso. Se você souber as habilidades cobradas no Enem, você já sabe 30 questões que irão cair na prova. E as outras 15 questões se repetem. Certo? As outras 15 repetem habilidade. Ok? Então, por isso, um dos arquivos que eu passei para vocês lá é tão importante. Tá? Por isso que um dos arquivos que eu passei para vocês é tão importante. E aí, eu vou mostrar para vocês isso daí agora, tá? Tô abrindo aqui o arquivo que eu quero, matriz de referência. Ó, vou compartilhar com vocês isso daqui, tá? Deixa eu só pôr no ponto aqui que eu quero. Aqui eu vou pegar só uma parte do de matemática, mas no arquivo lá que eu passei para vocês, tem todas, tá? Todas. Então vamos lá. Ó. Eu já vou falar de cada competência, tá? Mas é só para mostrar para vocês. Ó, um pedaço do arquivo é esse daqui, ó. Lá ele tem as competências, as 7 competências, tá? De área. E dentro dele, as habilidades. Então, a competência 1. Essa competência 1, gente, ó. Ele tem aqui 5 habilidades. Ok?
Olha a primeira. Reconhecer no contexto social diferentes significados e representações dos números e operações, naturais, inteiros, racionais ou reais. Ou seja, o que significa isso daqui? O cara pode te dar um texto e no meio do texto, por exemplo, tem esse número aqui. E você tem que saber que ele é uma dízima não periódica. Então, ele vai ser um número irracional. O que mais? O cara pode te dar uma conta. 2 mais 3 vezes 4 menos 8 dividido por 2 mais meio vezes 3 e assim por diante, para ver se você sabe a ordem das operações a serem feitas. Tá? Então, essa é uma questão que vai aparecer. Ó, identificar padrões numéricos ou princípios de contagem. Ou seja, vai cair uma questão de progressões, PA ou PG, certo? E vai cair uma questão de análise combinatória. Ok? Vamos pegar um outro aqui, quer ver? Vamos pegar um outro aqui, ó. Identificar características de figuras planas ou espaciais. Galera, pode cair uma planificação de uma figura espacial, para você saber qual que ela é. Pode cair para você saber que tipo que é o triângulo, se ele é retângulo, se ele é obtusângulo, se ele é acutângulo. Teve uma questão do Enem que exatamente era um cara numa canoa, num caiaque, e tinha um remo aqui, tinha um remo aqui. Ele queria saber que ângulo que é esse formado entre os remos. Era um ângulo obtuso. Certo? Então, é esse tipo de coisa. Interpretar a localização e movimentação de pessoas e objetos no espaço. É a geometria analítica. Você tem lá os eixos X e Y. E aí a pessoa vira e fala o seguinte: ela estava na origem, andou 2 para leste, 2 para norte. Aí a pessoa andou 4 para o sul, andou 4 para o oeste. Tá? E aí ele vai perguntar onde a pessoa parou no final. Ou qual a distância do início ou do meio. Certo? Então, tudo está explicado nessas competências. A parte de matemática, eu vou destrinchar com vocês. Mas tem as outras partes, que eu pus o material lá no grupo para vocês, com as habilidades e competências de todas as áreas do conhecimento. Você quer linguagens e códigos? Está lá as habilidades para você saber o que vai cair. Você quer ciências da natureza? Está lá as habilidades para você saber o que vai cair. Você quer ciências humanas? Está lá a habilidade para você ver. Certo? Então, é muito importante aquilo lá. Esse arquivo de matriz de referência. No e-book, que é o arquivo abaixo, ele está falando para vocês, desde 2007, quantas caiu da habilidade 1, quantas caiu da habilidade 2, quantas caiu da habilidade 3. É só para você ter um dado estatístico. Mas o melhor arquivo de todos é esse das distribuições, que é a matriz de referência. Ok? Tudo bem até agora? Vocês entenderam por que eu pus aqueles arquivos no grupo para vocês? Sim?
Beleza. Então vamos a um esboço da prova de matemática. Se você olhar esses arquivos, souber analisar as habilidades, no mínimo 30 questões você sabe da prova. No mínimo. E de cada uma das provas. Certo? Então, você vai ver que não tem muita modificação. Então, vamos lá. Pessoal, em matemática, são 7 blocos, tá? 7 bloquinhos em matemática. Então, nós temos a competência 1, que tem um bloquinho de coisas que cai nela aqui. Nós temos a competência 2, que é o outro bloquinho. Nós temos a competência 3 e a competência 4. Cada uma tem o seu bloquinho, mas eu gosto de colocar um bloco grande. Você já vai entender por quê. A competência 5 também tem o seu bloquinho. Depois tem a competência 6. E depois tem a competência 7. Tá? Eu nem te falei que competências são quais, mas eu te falo uma coisa. A sua prova vai ter um diferencial nessas competências aqui. Tá? A competência 3 e 4, a 6 e a 7, são a maioria das questões. Ok? Maioria das questões esmagadora. Ana Vitória, igual ela falou ali sobre conteúdos. Aonde vão estar, com certeza, as questões mais difíceis? Aqui, na competência 5. Tá? Aqui tem questões muito difíceis e aqui costuma aparecer algumas difíceis também. Certo? Mas, predominantemente, as difíceis estão na competência 5. Ok? Então, vamos lá. A competência 1 fala, em geral, de números. E eu já vou dar exemplo do que vai cair para vocês. A competência 2 é a competência da geometria. Tanto a plana, quanto a espacial, quanto a analítica. A competência 3 e 4 é a razão e proporção e as transformações de unidades. A competência 5 são as funções. A competência 6 é a análise de gráficos. E a competência 7 é estatística e probabilidade. Certo? É assim que é dividida as competências. Ok? E dentro dessas competências estão estipuladas o quê? As habilidades. Então, a competência 1, o que ela vai te cobrar? Ela vai te cobrar uma questão, por exemplo, dos números, dos conjuntos numéricos, né? De números. Ok? Então, vai cair uma questão que você precisa saber o que é um número real, um número irracional e assim por diante. Natural, inteiro, real, racional, irracional e assim por diante. Vai cair uma questão de análise combinatória. Certo? Vai cair uma questão de PA e PG, onde geralmente ou ele pede uma soma
que é para você usar a fórmula, ou ele fala que o primeiro termo, por exemplo, é 2, o segundo é 4, o outro é 6 e assim por diante. E pede para você, por exemplo, qual que seria o termo A20 disso daqui. Tá? E aqui entra também a matemática financeira. Tá? Os juros simples e os juros compostos. Certo? Então, isso daqui é o que cai junto com a resolução de equações de primeiro grau, segundo grau, que vem através de problemas. Ele te dá um probleminha e você tem que montar aí os tipos de equação para conseguir resolver. Certo? Daqui a pouco eu vou falar quantas questões, mais ou menos, eu acredito que caia dessa competência 1. Ok? Metralha, quer acrescentar alguma coisa na competência 1? Ah, posso acrescentar? E aí, pessoal, tudo bem? Pode. Tiagão, tá lindo, hein, cara? O que o Tiagão tá falando, cara, cada ano que passa, salve, turma, tá melhor. Não, eu acho que é isso. Acho que a gente pode também, acho que vale a pena lembrar que problemas de MMC e MDC também estão aí, né, Tiagão? Boa. Aí, ó. Né? Vale a pena lembrar, né? E o Tiagão falou a parte de padrões, princípio fundamental da contagem, cai bastante, né? Eu acho que é bem isso. Conjuntos numéricos, diagrama de Venn-Euler. Isso aqui, ó, nesses naturais, inteiros, racionais e irracionais, entra também os diagramas de Venn, que nós vamos estudar bastante, Isso. tá? Eu acho que é isso. Muito Disso bom. daqui, Metralha, me corrija se eu tiver errado, Ah, mas eu acredito que é uma questão desse primeiro assunto, eu acredito no diagrama. também acho. Uma questão da análise combinatória, Aham. uma ou duas questões aqui de padrões. Posso falar da parte de padrão? Ah, Pelo que eu percebo, eu acho que tem uma grande concentração mais em PA do que em PG. com certeza. Então, se você for estudar, por exemplo, para o Enem, eu sugiro que você estude a parte de sequências, mas em especial PA, e principalmente usando a parte de figuras. Às vezes ele dá uma sequência de fósforos que formam triângulos, que nem o Tiagão falou, aí pede uma soma. Ele tenta colocar algo da realidade, entendeu? Com PA. Então eu focaria mais em PA do que em PG. Com certeza. Mas tá lá que nem o Tiagão falou, pode pedir PG, né? A gente nunca sabe. E detalhe, galera, aqui nós estamos falando para vocês o que vai cair na prova. Depois, se você ver a programação, eu vou tratar com vocês cada um desses temas. Isso. Então, não é para você saber sair daqui hoje sabendo, eu não sei PA. Calma, a gente vai ver. Eu não sei análise combinatória. Calma, eu vou te direcionar para o que vai cair. Então, calma, respira. É só para você saber o que você vai encontrar na prova, para não ter aquela ansiedade e não ter surpresas na hora. Você vai chegar na prova sabendo o que você vai encontrar. É isso que eu quero com a aula de hoje. Eu acredito que duas questões aqui de matemática financeira. Certo. E aqui eu colocaria mais uma questão. Isso. Então, Somente essa parte de equações, né? Que você pode. Você tem que escrever uma equação para modelar um problema real. Então, eu acredito aqui, gente, mais ou menos em 7. Ótimo. 7 questões envolvendo isso daqui. Ok? Tudo bem, gente? Alguma pergunta dessa parte? Calma, você vai ficar boa nisso daí. Gente, você vai abrir a prova, você vai encontrar aquelas questões que eu estou falando e que o Metralha me ajudou a completar. Você vai encontrar. Não estou falando que é possível, mas você vai encontrar.
Ok? Estou garantindo para vocês. Se não cair, a gente corta o dedinho do metralha. Exatamente. Ok? Combinado, então. Galera, na competência 2, na geometria, não tem muita coisa para falar, não. Tá? Ó, comparação de volumes. Ele vira e fala: você tem uma esfera e tem um cone. Se você é o fabricante, você prefere que sua embalagem seja esférica ou seja cônica? Se você é o consumidor, o que seria melhor para você? Ou seja, uma vai ter mais volume, outra menos volume, uma vai ter uma área maior de material, proporcionando um gasto maior para a indústria. Ah, você tem um produto que está num tanque. O álcool, o etanol da usina, está lá no tanque gigantesco da usina. Você vai pegar 1 milhão de litros que tem lá e vai distribuir em tantos tanques menores. Quantos tanques você tem para pegar todo o volume de álcool? Então, essa comparação de volume, você tinha uma coisa que estava numa embalagem cúbica, você passou por uma embalagem cilíndrica, qual altura atingiu? Então, comparação de volumes de figuras espaciais, com certeza, é marca registrada do Enem, tá? Marca registrada do Enem. Outra coisa que cai todo ano, planificação das figuras. O cara te dá uma figura aberta, tá? Por exemplo, te dei essa daqui, gente, eu estou dando um exemplo bobo, tá? É só para ter uma introdução. O cara te dá isso daqui e pergunta, dobrando isso daqui, que figura que é isso? Ah, é o cubo. Já caiu um ano a do coxo, né? A do coxo. Se eu não me engano, era assim, metralha? A do coxo? De bebedor de água da vaca? É. Ele dava um negócio assim. Se você dobrasse isso daqui, virava um semicilindro. Ó, corta no meio aqui, você teria o coxo da vaca. Certo? Então, planificação cai. Qual que é o melhor jeito de estudar a planificação? Google Imagens, planificações das figuras espaciais. Você está lá sem fazer nada, numa boa, tranquilo. Você pega, entra no Google Imagens, põe planificação das figuras espaciais. E dá uma olhada nos tipos de planificação que vão aparecer. Porque aí você não vai encontrar uma coisa diferente no Enem. Você já está preparado. Tem horas que você vai responder praticamente quase sem ler a questão. E daqui a pouco essa técnica de leitura de questão, o Metralha vai falar algumas coisinhas para vocês. Aqui, galera, da geometria espacial, da geometria analítica, geralmente é aquilo que eu já tinha falado, localização. Uma pessoa saiu da origem, andou 2 para leste, 2 para oeste, aonde ela parou. Pode ser uma distância entre 2 pontos, que muitas vezes dá para fazer por Pitágoras. E uma outra coisa que eu destaco nesse ano, circunferência. Tem alguma coisa me dizendo que vem circunferência. Equação de circunferência para você achar o raio. Tá? Tudo isso eu vou tratar com vocês. Ok? E da geometria plana, galera, áreas, certeza, polígonos, certeza, número de diagonais, soma dos ângulos internos, soma dos externos, polígonos regulares, tá?
Isso sempre aparece. Sempre aparece. Triângulos. E, sinceramente, eu acho que não foge muito disso. Né, Metralha? É isso. É porque Bastante. semelhança eu vou pôr na 3 e na 4. Então É eu isso não estou aí. pondo aqui. Bastante quadriláteros, né? Isso, e quadriláteros, né? Isso aí. Projeção ortogonal, acho que eles gostam bastante de projeção, né? Uhum. Aqui, galera, eu acredito numa distribuição assim. Uma de geometria analítica, eu acredito. Uma, duas no máximo, tá? Depois, se precisar, eu ponho mais uma aqui. Mas eu acredito uma. Duas de geometria espacial e três de geometria plana. Eu acredito aqui em 6 questões. O que você acha, Metralha? Acho que está bem distribuído. Eu enfatizaria isso aí que o Tiagão falou. Por exemplo, pelo que a gente vê, eles têm uma forte tendência em pedir mais coisas de geometria plana e espacial do que analítica. A analítica costuma aparecer menos na prova do Enem, talvez porque eles não conseguem, talvez, fazer exercícios concretos, mais do cotidiano, mais difícil você criar mais a parte introdutória, que nem o Tiagão falou, de localização, de geometria analítica, é o que mais cai. Aquela parte inicial de geometria analítica, né? Acho que é isso, bem distribuído isso mesmo. Tá. Agora vem o suprassumo da prova. Aqui é aonde nós vamos batalhar para você não errar nenhuma questão. Tá? Aqui, gente, vai cair a regra de 3 simples, vai cair a regra de 3 composta, vai cair diretamente proporcional e inversamente proporcional, tá? Vai cair semelhança de triângulo, que é uma razão. Vai cair uma razão trigonométrica, que é seno, cosseno e tangente. Trigonométrico, não é no ciclo trigonométrico. O cara te dá um triângulo retângulo para você usar seno, cosseno e tangente. Vai cair transformação de unidades, certo? E esse é o show da prova, tá? Aqui está o show da prova. 1/3 da prova. 15 questões estão aqui. Certo? 15 questões estão aqui. Então, regras de 3 simples e composta. Nós vamos treinar pra caramba e já é a próxima aula. É a primeira aula de conteúdo. Diretamente e inversamente proporcional junto com razão e proporção simples. Também já está na primeira aula. Tá? Isso ele pode falar que grandezas estão diretamente e inversamente proporcionais para você fazer uma conta. Ou ele pode virar para você e falar assim: força, massa, aceleração, só que com uma fórmula bizarra que você não conhece. Aí ele pergunta: a força e a aceleração são diretamente ou inversamente proporcionais? Tá? Transformação de unidade. Praxe cair. Tá? Notação científica, apesar que entra mais na competência 1, mas eu vou pôr aqui porque geralmente vem de uma razão. Você saber escrever em notação científica. Aqui é aonde mais nós vamos batalhar no curso. Galera, nós estamos falando de 15 pontos. Se eu tô te falando que eu quero que você acerte mais do que 30, nós estamos falando aqui é metade do que eu estou propondo no mínimo para vocês. E detalhe, essa daqui costuma incluir as questões mais fáceis da prova. E são as questões que a galera erra, porque geralmente é questão de ensino fundamental que a galera não lembra mais.
Porque fica naquele... ah, tá, tudo bem, Raquel, eu paro de escrever de amarelo. Diretamente proporcional, inversamente proporcional, gente. Geralmente, é aqueles conceitos de fundamental que você está no ensino médio, você fica dando atenção só para função, para função, para função, para função, e você não lembra dos conceitos mais básicos do primórdio da matemática. O Enem, gente, a grande propósito dele é o básico. É você saber o mínimo, tá? Lógico que ele tem que ter algumas questões diferenciais, porque ele é utilizado por um processo seletivo. Mas o grande propósito do Enem é verificar o básico como está no Brasil. E as pessoas não lembram do básico. Concorda, Metralha? Alguma coisa a acrescentar? Pô, perfeito, é isso aí, meu. Você tem que lembrar que você tem que fazer uma prova onde os conceitos fundamentais têm que estar frescos, que nem o Tiagão falou, essa competência 3 e 4 é o coração da prova. Por exemplo, escala, né, Tiagão? É uma razão. Isso. Ah, aqui é. É uma Eu não razão. escrevi, mas está aqui, ó. Isso. Aí tá a maior parte que eu falo para os alunos, turma, e onde vocês têm que ficar Escala, atento. velocidade média, Isso, densidade. densidade. Isso, é onde tem a maior parte que você pode fazer uma interdisciplinaridade com ciência da natureza. Então, unidades de medida, sistema métrico decimal, relação entre grandeza, tudo isso regra da sociedade que vai aparecer, que pode ser diretamente ou inversamente proporcional. Aí está o coração. Então, coisas que você aprendeu lá atrás, eles vão criar uma situação problema e você vai ter que fazer. Porcentagem, que é uma razão, né, Tiagão? Então, Eu não falei de porcentagem porque eu ia falar ela depois, porque ela aparece na prova inteira, né? é verdade, Na Você não dá parte pra você... gráfica, tudo. Porque É, se você for ver, das 45 questões, 30 tem porcentagem. exatamente. Você pode encaixar porcentagem até em função, se você quiser. É. Mas tá ótimo. É isso aí, Tiagão. Perfeito. Tá. Galera, 7 com 6, 13 com 15, já são 28 questões, beleza? 28 questões da prova. Essa daqui é a competência 5, que eu falei que são as mais difíceis. Geralmente cai o quê? Função de primeiro grau, função de segundo grau, logaritmo ou exponencial. Tá? E como são os estilos das questões? Uma, ele te dá um gráfico e pede a sentença, a lei de formação. Ok? Outra, ela te dá a sentença e pede o gráfico. Tá? Outra, te dá um probleminha e pede o gráfico. Te dá um probleminha e pede qual a sentença. Te dá um probleminha e pede para você resolver. Certo? Eu falo aqui em 5 questões. 6 no máximo. Tá? 6 no máximo. Concorda, Metralha, ou não? Concordo. Essa daqui, gente, nós vamos falar no curso Enem essa competência. Vamos falar. Mas vai ser a que nós menos vamos dar bola. Ela é importante? É a mais difícil? É. Mas eu vou perder tempo onde eu sei que você vai acertar. Certo? Eu vou perder tempo onde eu sei que eu posso garantir aquele mínimo de questões para vocês. Ok? Aqui, na competência 6,
Análise de gráficos e tabelas. O cara vai te dar uma tabela para você pegar um valor da tabela. O cara vai te dar um gráfico para você pegar um valor do gráfico. O cara vai pegar o valor da tabela ou do gráfico para você fazer uma conta de porcentagem. Tá? E às vezes, gente, é simplesmente olhar o gráfico, a tabela. Olha uma questão que já caiu. O cara dava uma tabela e falava que era o índice de analfabetismo de uma cidade do interior do Nordeste. Tá? Eu não lembro agora de qual estado e qual era a cidade. Mas o cara dava uma tabela, falava assim: crianças com até 5 anos, tantos por cento são analfabetos. Crianças com adolescentes com quantos anos? Tantos por cento são analfabetos. Adultos, tantos por cento são analfabetos. E aqui embaixo, em letras pequenas, vinha fonte. Dados da Secretaria da Educação da cidade tal, do estado tal. Tá? Qual era a pergunta? A pergunta era: de qual cidade se referem esses dados? Ninguém sabia. Porque os caras não lê. Eles vão direto no número aqui. E não lê. Era só você ver aqui na fonte. Outro erro comum. O cara fala para você pegar um dado da tabela, só que, por exemplo, aqui está em quilômetros. Ele pede lá na alternativa em metros. Só uma transformação de unidade. O cara olha o número, mas não olha em que unidade está, não olha do que está se tratando isso daí. Certo? E isso daí é um problema muito grave. Um problema muito grave. Tá? Então, é muita leitura. Várias vezes você fala: nossa, tem muita leitura na prova do Enem. E muitas procedem daqui. Ó, eu vou pôr 6 questões aqui com vontade de pôr 7. Só para vocês terem uma ideia. Agora, aqui, competência 6. E aqui é onde temos que batalhar para você não errar nenhuma questão. Se você não errar questões daqui e não errar questões daqui, nós estamos falando aí de 21 questões, gente, da prova. Nós estamos falando de quase 50% da prova. Tá? Então, mais ou menos, se desenha aonde eu vou batalhar bastante com vocês. Tá? Estatística e probabilidade. Gente, uma questão de estatística é cálculo de média, moda, mediana. Outra questão, ele vai falar um pouquinho de desvio padrão. E aí, vão ter aí umas 3 ou 4 questões de probabilidade. Só que geralmente é uma probabilidade fácil, onde você pega numa tabela 2 valores e divide um pelo outro. Tá? Então, é outra área que nós vamos batalhar muito para que não tenha erro de vocês. Eu acredito que aqui, ó, 1, 2, 5 questões. Ó, eu vou falar em 6 questões aqui. Eu nem sei quanto tá dando a soma, daqui a pouco eu corrijo, tá? Eu vou falar em 6 questões. E também nós vamos batalhar muito, porque geralmente é tranquilo de se acertar. Certo? Ok? Então, baseado nessa análise, quanto que tá dando aqui? 7 com 6, 13. Com 15, 28. 33, 39, 45. Nossa! Metralha, a sorte está do meu lado. Eu nunca acertei 45 em cima fazendo essa estatística, hein? Precisão total. Ó, me surpreendi agora. Essa foi linda mesmo, hein?
Caramba, eu nunca tinha acertado tão exato assim. Sempre faço uma, falta uma. Certinho. Esse é o ano de vocês. Agora, vamos fazer a análise de quantas aí você acertaria? Só para ver que passa dos 30? Sim, Letícia, todos os tópicos nós vamos trabalhar. Olha na programação do curso Enem que eu fiz, que você vai ver lá na programação que tem tudo o que eu estou falando aqui, tá? Tudo. Lógico que eu vou focar naquilo que eu sei que vocês têm mais chance de acertar e naquilo que eu sei que cai mais. Por quê? A minha intenção é a seguinte, ó. Vamos fazer uma conta simples aqui, ó. Ó. Metralha, me ajuda. Sim, senhor. Ó. Dessas 15 aqui, vamos dar um boi para eles. Vamos pôr 13? Que tem que acertar? Certo. Dessas 6 aqui, vamos pôr 4 que tem que acertar? Certo. Dessas 6 aqui da competência 7, vamos pôr 4 também? Certo. Aqui nós já estamos em 21. 21, né? Vamos pôr 3 aqui, metralhão? Pode ser. Gente, eu tô falando menos de 50%, ó. Seriam as fáceis. Tá? Vamos pôr 4 aqui, metralhão? Aquelas fáceis da geometria plana? Pode pôr, que tem coisa fácil aí de geometria plana. Aham. Quantas deram aí, metralha? 28. 28? Vai. 2 no chute. 2 fáceis aqui. Função de primeiro grau e segundo grau. Foca nisso. Acabou 30. Deu as 30. Pronto, 800 pontos. 800 pontos na cabeça para você passar na prova que você quer. Agora, a pessoa que tem um pouco de facilidade de matemática, olha como é possível chegar lá. A pessoa que sabe bastante matemática, aqui ela acerta mais 2. Aquela que tem uma facilidade. Aqui ela acerta mais 1. Aqui eu vou manter 4, porque geralmente ela comete errinho bobo. Porque ela é muito técnica e faz um errinho bobo. Aqui, geralmente, ela acerta 1 a menos ou 2 a menos. Errinhos bobos. Aqui, geralmente, ela acerta mais 1. E aqui, geralmente, ela acerta mais 3. Tá? Então, se você puser 3, 4, 5 a mais, olha os 35 que eu falei. Que é totalmente possível. E, gente, passar de 35 é possível? Mas aí tem que estar naquele seu dia bom de prova. Você com atenção para não errar as bobeiras. Olha aqui, se esse cara bom não erra as bobeiras aqui do menos 2, já daria 37. Se ele não erra bobeira, o cara que é bom, ele faz a 6 aqui. Olha lá, já vai para 39. Tá? Então, eu não estou falando uma coisa para vocês que é impossível de fazer. Esquece os números em vermelho. Nós estamos falando dos números em azul. Ó, gente, menos de 50% da prova. Aqui, ó, 42%, vai. Aqui, nós estamos falando de 66% dessa competência. Aqui, nós estamos falando em torno de 90% dessa competência. Aqui, nós estamos falando em torno de 40% de acerto dessa competência. Aqui, nós estamos falando em 66% de acerto. E aqui, 66% de acerto. Eu não estou falando de porcentagens altas para uma prova de vestibular. Aliar isso daqui que eu falei,
aliado com uma redação ferrada, que vocês têm que fazer redação boa. E quem é meu aluno, eu sei que tem excelentes professores de redação, excelentes. Não é à toa que a escola de Ribeirão é 5 anos ou 6 anos primeira na redação do Enem. Essas duas coisas aliadas, com um desempenho dentro da média das outras, galera, não tem erro. É o seu ano. Certo? Então, tudo bem? Professor, essa tela aí que você está desenhando, tem como o senhor disponibilizar para a gente depois? Sim, eu vou disponibilizar tudo isso. Inclusive essa aula gravada, viu, Ana Vitória? Que você vai poder voltar nela a hora que você quiser. Certo. Depende, Letícia. Por que que depende uma média 600 ser boa? A parte de linguagem, geralmente a nota é muito baixa. Eu não sei o que que acontece. Tá? Eu não sei o que que acontece. Agora, os outros, eu preciso olhar qual que seria a média, mas é uma média que a maioria das pessoas faz mais ou menos igual. Não tem tanta diferença. Agora, só para vocês verem como matemática faz a diferença. Tem aluno meu que já sabe, porque eu já comentei isso. De 45 questões da prova, de 45 questões da prova de matemática, galera, quanto você acha que é a média nacional de acertos de matemática? Média nacional, eu estou falando. 7 questões, a média nacional. 7 questões de matemática, a média nacional. É vergonhoso, não é? É vergonhoso. Sabe? Então, nós vamos pôr vocês lá na elite. Só que não depende só da gente. Nós vamos fazer nosso trabalho, vai ser duro, só que nada se consegue se não for duro. Não adianta nada. Ah, eu vou só assistir às aulas, mas eu não vou treinar nenhum exercício que vocês mandarem. Não vai dar certo. Ah, eu vou ver só a aula gravada e ainda vou pular uns pedaços. Você vai perder a linha de raciocínio. Então, você tem que seguir isso. Tá? E nós estamos aqui para ajudar. Isso, olha lá o que o Nicolas falou. Vai dar vontade de desistir? Vai. Vai dar vontade de você falar, não é para mim isso? Vai. Vai te dar ansiedade? Vai. Vai chegar em outubro, começo de novembro, você vai falar assim, nossa, será que eu sei alguma coisa? Vai. Mas tudo isso é normal. Bora para cima. É isso mesmo. Bora. Tá? Olha lá, o Nicolas trouxe uma informação importante lá para cima. No ano passado, ele acertou 36 de linguagens. Olha lá para quanto que ele ficou. 693. Se ele acerta isso de matemática, quanto que daria, Nicolas, mais ou menos? Olha lá. Vocês estão vendo a diferença? Tá? Mesma quantidade de linguagens em português, dá uma diferença de mais de 150 pontos. Tá? Isso é verdade. O Muriel trouxe outra informação importante que eu estava tentando lembrar esse número e é verdade. Não, humanas, Muriel, que você falou aí, né? Cadê? Perdi seu comentário. Aqui. Humanas. Não passa de 700 e pouco. Porque todo mundo vai mais ou menos bem. Tá? Agora, tem gente que perguntou aí, para medicina. Depende. Depende. O Nicolas e eu temos um amigo, o Léo, né, Nicolas? O Léo fez 41 de matemática,
900 em redação, não foi tão bem nas outras, tá? Não conseguiu o que ele queria. E todo mundo achava que ele ia conseguir. Lógico, se ele quisesse escolher uma faculdade mais longe, ele entraria, tá? Só que dentro do que ele queria, ele não conseguiu. Só para você ter noção, você lembra que o Enem mudou a regra esse ano? O Enem mudou a regra. Sim, Lívia, é que ele não quis ir para longe aqui do estado de São Paulo. Foi uma opção dele. O Felipe, né, Nicolas, o outro aluno nosso aqui, ele topou ir para a Faculdade de Medicina do Vale do Jequitinhonha. Passou, tá lá, super feliz. Tem uma outra aluna nossa aqui que passou em Goiás. Também foi catalão. Certo? Olha aí, o pessoal tá dando noção aí para vocês, ó. 700 tirando 21 de matemática. Vocês estão entendendo o que eu tô dando para vocês de nota? Certo? Olha o Guilherme Teles falando, 18 mais ou menos, fez 650. É por aí, eu poria 20, 21, tá, Guilherme? Nós estamos falando em acertar 30, eu não quero 20 para vocês que estão assistindo o curso e que vão assistir o curso, tá? O Muriel fez 27, ficou com 736, por causa da TRI. Olha lá o Nicolas, ó, com 800, com 32 acertos, sabe? Então, é isso que eu quero de vocês. Vocês estão vendo que é possível? Principalmente quem não é meu aluno. Gostou do que escutou hoje até agora? Que é possível? Os meus alunos, eu sei que gostaram, eles já estão acostumados com eu falar isso. Gente, corre atrás do sonho. Ai, mas eu trabalho o dia inteiro. Ai, mas eu não tenho tantas condições de estudo. Galera, vai dar tempo. Um tempinho tem. O negócio é o que o Nicolas falou aí. Correr atrás e não desistir. Tem que ser persistente. Isso, se você desistir, você não tem nem chance, né, gente? Agora, se você for fazer a prova consciente, feito sua parte, você corre um risco danado de passar. Agora, se você não quiser passar, então não estuda, né? Às vezes a pessoa está com medo, não quer passar e não estuda. Agora, do pessoal que está aqui ainda, que algumas pessoas já saíram, que cursos estão prestando para eu saber? Jovite, você sabe, vocês estão no meu coração. Eu vou te ajudar, esse ano é o seu. Fisioterapia, agro, medicina, contábeis, engenharia química, psicologia, medicina, geologia, VET, farmácia, biomed, medicina, engenharia química, medicina, jornalismo, engenharia ambiental, arquitetura. Galera, vão para cima. Oi, Ju, não tinha te visto aí ainda, tudo bem? Tá? Vai dar tudo certo. Você viu, Muriel? O pessoal acha que não passa. Agora, gente, o negócio é o seguinte, ó. Vamos lá, vamos terminar com isso, depois eu falo no grupo. E eu quero passar a palavra para o Metralha também, dar um parecer final. Quarta-feira vai ter aula de elétrica da física com o professor Tairone de Salvador. Tá? Tem gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar, tem gente que gosta da minha aula, tem gente que não gosta da minha aula, tem gente que gosta do Metralha, tem gente que não gosta. Gente, é normal, ninguém agrada a todo mundo. Mas elétrica é elétrica, eu acho que vale a pena. Tá? Tem gente que fala mais animado, tem gente que fala menos animado, mas eu assistiria.
Na quinta-feira, essa semana, teremos física também, tá? Com o professor Tiaguinho, aqui de Ribeirão Preto também, ok? Semana que vem, segunda-feira minha, tá? Quarta-feira, vou pôr outro. E o nosso gordinho, lindo, maravilhoso, Igor de Química, quinta da semana que vem, com 2 horas para vocês. O Igor e o Tiaguinho, Nicolas, vão revezar semanal, tá? Uma semana um dá 2 horas, na outra semana o outro dá 2 horas. Já tem 2 aulas marcadas com o Papa, uma de filosofia e uma de sociologia. Já tem uma marcada com o Naylor para ele fazer experimentos de física que podem cair na prova. Raquel, me manda depois amanhã me manda depois no WhatsApp que a gente troca uma ideia, tá? Aí vai ter 2 aulas com o professor de geografia, o pessoal de Jabuticabal conhece muito bem, o Emerson, para mim é o melhor professor de geografia do estado, tá? Vai ter o Du, professor de geografia também do Colégio Santa Úrsula, muito bom. Vitão de história, Diego Narras de biologia, um amigo meu que já foi até no Caldeirão do Hulk, tá? Tem muita coisa boa para vir nessas quarta-feiras aí. Ok? Não quero ninguém desistindo e ninguém chorando de falar assim, eu não consigo, eu não consigo, eu tô cansado, eu isso. Batalhe. Que aí depois você vai dar risada de tudo que você passou. E, galera, é tão bom quando você consegue o que você quer. É tão gostoso. E ainda mais vendo que seu esforço deu resultado. E lembre-se, gente, não existe faculdade só no estado de São Paulo, tá? Porque tem muita gente que acha, só existe faculdade no estado de São Paulo. Tem muita faculdade top no país inteiro. Inteiro. Na Bahia tem, tá? Rio, Minas, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, enfim, tem muita faculdade top por aí, tá? Então pensa bem na hora de fazer as escolhas. Metralha, acrescenta alguma coisa aí para a galera? Oi, então vamos lá. Então, deixa eu ver aqui minha câmera que está funcionando. Aí, tô aqui em casa também. E aí, pessoal? Eu acho que o Thiagão ele resumiu bem, né? Boa noite novamente a todos aí. Eu acho que vocês têm que tomar cuidado com a TRI, né? Com a teoria de resposta ao item. O Thiagão falou. Tem que escolher as mais fáceis. Lembra que é uma maratona, então não vai querer fazer tudo, não dá tempo, a prova é feita para você não terminar. Entendeu? Ninguém termina a prova. E você tem que ter estratégia de selecionar, fazer uma peneira, né? A prova é de quem pega mais peixe, não de quem pega o maior peixe, né? Boa. Olha, perfeito isso que você falou. É isso. E aí, galera, antes da prova a gente vai falar mais de estratégia de prova. O Metralha lê bastante essas estratégias de prova. E ele tem umas coisas legais lá no final do ano para falar para vocês. Certo? E vamos junto. Força! Guarda isso que eu falei que vai cair, depois você me cobra, porque vai cair. Você vai sair da prova, você vai me mandar um WhatsApp e falar, Thiago, caiu tudo que você falou. Cheguei na prova, não tive surpresa nenhuma. Fiz uma prova super tranquila, porque eu já sabia o que eu ia encarar. Não vai ter surpresa, você não vai ter aquela ansiedade de surpresa. Beleza? Alguma pergunta a mais, galera? Ou podemos encerrar por hoje? Obrigado, Lê. Obrigado, gente. Obrigado. Parabéns, Thiagão. Legal, gostei. Gostei bastante. Tamo junto. E olha só, parece que já são 9h10.
Vocês viram que passa rápido quando a gente presta atenção e a gente está intertido? Gente, até quarta-feira na aula de física, beleza? A gente vai se falando pelo grupo. Beijos, beijos. Obrigado, Metralha, pela sua presença. É isso. Obrigado se ainda tiver algum outro professor aí que eu não estou conseguindo ver agora. E tamo junto, força e fé. Boa noite a todos. Valeu, Metralha. Boa noite. Tchau, tchau. Bora, Nicolas.